Não era ainda no correio, vamos voltar lá atrás. Aham. Aí tinham os mensageiros, os cavaleiros que pegavam a sua mensagem e ficavam Exatamente. meses na estrada para chegar. Então, ó, quanto que a gente já evoluiu, né? Uhum. A gente evoluiu de meses, a comunicação de meses para a comunicação instantânea. Exatamente. Rápido, né? Rápido. Se a gente parar e pensar, a evolução foi muito grande, né, professor? Muito grande mesmo, estrondosa, na verdade. Estrondosa, Né? Eu lembro quando era criança, nós ainda temos hoje, eu tinha 4 anos de idade, e um dia veio um cara com um cavalo Aham, e colocou um negócio assim, um tripé, aham. entrou embaixo de uma capa e bateu um negócio. Então meu pai dizia que daqui a um tempo ele ia trazer um negócio, uma foto da família, né? Ah, E trouxe mesmo, né? aham. Mas isso levou tranquilamente uns 30 dias para essa foto chegar, né? 30 dias. É. Porque aí o cara levava, ele ia passando nos interiores de residência em residência, registrando, aí levava depois para fazer todo o trabalho e depois trazer a foto, né? Então, assim, a gente ficava imaginando quando aquele homem de cavalo ia chegar para trazer a foto para a gente olhar, né? Então, essa realidade nós temos hoje, né? Hoje as pessoas quase não revelam mais foto, né? É verdade, hoje já tá muito Muito rápido, rápido, né? né? Hoje a gente vem aqui, prepara aqui, ó, vamos tirar uma foto, né? A gente vai lá hoje e já tiramos uma foto. Então é uma evolução muito grande. E a gente também precisa estar atento a esse formato dessa comunicação, né, professor? Exatamente. Porque vai a tendência realmente. Eu acredito assim que só por essa pequena história que a gente está compartilhando, né? De que antigamente tinha toda a carta, todo, né, o procedimento. Eu acho que eu acredito assim. O senhor me corrige e me ajuda, professor. A comunicação, acho que ela vai ficar mais objetiva, né? E ela já está bem mais objetiva, né? Aham. Hoje, se alguém resolver fazer um discurso muito longo, o povo vai embora, né? Então, assim, a gente pode perceber desde os políticos isso. Tem que ser uma coisa muito breve, né? Aham. Ou senão, se eu quero mandar uma mensagem, que geralmente fazem podcast ou live, e fazem cortes, Isso. inclusive, para mandar. É os cortes. Por quê? Porque a sociedade está mais ágil. As pessoas têm uma dificuldade de parar realmente para falar assim, espera aí, eu vou falar 2 horas e vai ter gente me ouvindo 2 horas, né? É que nem agora, a gente começamos a gravar há 1 hora já, né? 1 hora já, estamos gravando. Mas aí o que acontece? Essas mensagens, a gente não vai expor lá, vamos colocar ela lá, né? O tempo dela, mas por etapas, né? Então vai ser por etapas, vai ter cada etapa, né? Professor, mas eu acho que é isso, né, professor? Tem mais algum assunto que a gente podia compartilhar aqui? Na verdade, né, eu vejo que sobre assunto de oratória também, a gente tem muitas pessoas que têm muita dificuldade na fala, tem sabe aquela, né, aquelas travas mesmo, Sim. as correções de alguns formatos que a gente fala. E como é que eu posso, por exemplo, no dia a dia? Eu trabalho com, vamos dizer assim, eu trabalho com vendas, né? Trabalho com vendas, eu trabalhei muito tempo no balcão, né? Balcão de açougue. Então, tipo, eu tinha que se virar na comunicação. Então, tinha todo tipo de pessoa, né? A gente passa ali por muito tipo de pessoa que passa por ali. Toda pessoa tem um jeito de se comunicar. Sim. As pessoas chegam ali, elas têm uma maneira de comunicar. Então, quando a gente está com um público bem diversificado, né? A gente, às vezes, tem que saber a maneira correta, eu acho, né, professor? Porque senão a gente acaba pecando ou exagerando em alguma maneira, tanto quanto menos, quanto para mais. Então, a gente tem que saber uma dosagem, eu acho, né, professor? Sim. E assim, o que eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, esqueça que são as melhores palavras que vão realmente comunicar. Porque às vezes nós ficamos tão presos às palavras que a gente esquece da nossa fisionomia, da nossa variação na voz. E isso tem um resultado muito positivo. Então, minhas mãos falam, meu corpo fala. Isso aqui que eu fiz agora fala, né? Fala também. Fala, porque dá para perceber que eu estou um pouco gripado, né? Então, o senhor tem muita informação, homem, tem muita informação, né? O senhor tem muita informação. Exatamente. E isso acaba, vamos dizer assim, o seu inconsciente, o senhor quer, de uma certa forma, o corpo falando que o senhor tem tanta coisa para, né? Por mais que seja um resfriado e tal, mas é uma maneira do corpo falar que eu acredito que o senhor tem tanto conteúdo interessante, tanta forma, né, que acaba trazendo o quê? As pessoas
tudo eu acho que é uma consequência. Eu acredito, né, que seja assim. Então, são Sim. são informações. Tem tanta informação aí que chega... né, professor? E às vezes... É assim, essa maneira, né? Exatamente. A gente quer porque a gente tem tanta coisa para se for a gente puxando os assuntos, a gente vai longe. Sim. Né, professor? Vai nos assuntos do formato. Eu acho que a linguagem tem aquela. Eu acho que é interessantíssimo isso, principalmente, eu não sei se o professor já viu falar, mas as micros expressões, né? Que são as micros expressões. Então ali que estão os pontos chaves, às vezes, que você pode estar, vendendo com o seu cliente, conversando com o seu cliente, entender que você pode avançar ou recuar diante da situação. Não, peraí, porque não tá, né? Por isso que eu sempre falo nos treinamentos de oratória, principalmente, né, já que se tocou, que a minha fisionomia precisa estar de acordo com as palavras. O meu gesto precisa estar de acordo com as palavras. Então, às vezes eu falo assim, fiz um esforço, mas a minha mão está cruzada. Eu fiz um esforço. O gesto é importante que ele acompanhe. Então, nós falamos e essas expressões, elas vão criar resultados. As mãos falando. A mão fala muito. Né? Quando nós estamos diante das pessoas, vendendo principalmente, a minha fisionomia, minhas mãos, elas têm um poder incrível na comunicação. Então, o cliente muitas vezes compra mais pelo jeito do vendedor, pela expressão do vendedor, do jeito que ele fala, na variação da voz e tudo, do que realmente pelo produto. O encanto do vendedor pelo produto, né, ou pelo serviço, faz com que a pessoa compre mais facilmente. Então, geralmente, quando a gente até assiste, por exemplo, nas redes sociais, um produto está sendo vendido, a pessoa coloca energia, ela coloca entusiasmo, ela coloca uma maneira de falar que cria resultados. Se eu falar tranquilamente, numa velocidade de voz, posso escolher as melhores palavras, mas deixo de vender. Deixa de vender porque fica sem um devido, como é que fala? Variação. Incorporação também. Porque a gente pode falar, acho que tem muito isso em matéria jornalística, principais, quando as pessoas querem dar ênfase em algumas situações, né? Elas usam os tons de voz. Por exemplo, eu lembro que antigamente tinha nos rádios mais lá de antigamente, esse é um assunto que eu queria até compartilhar. Antigamente tinha aquele mito que só quem tinha aquelas vozes graves para trabalhar em rádio. Lembra, professor? Sim. Que era só... Se a pessoa tivesse lá um grave, pesado, tem que trabalhar no rádio. Não, mas não precisa, não era... Hoje não precisa disso. Antigamente, sabe por que surgiu isso, professor? Uma das coisas que surgiu? Porque o radinho, aonde que era os receptores dos transmitores, dos transmissores, né? Aonde o estúdio de rádio que lia para os receptores dos rádios, a maioria dos rádios, né? Era um tweetzinho. Tá? Então imagina, eu tenho um médio grave e agudo, acho, a minha voz. Acho que é na produção, acho que é. Então, então o que acontece? Então naquela época, eu não seria o cara para rádio, porque não tenho uma voz para rádio, para locutor de rádio. Eu não tenho voz para locutor de rádio. Porque teria que ter uma voz tão pesada, encorpada. Por quê? Tinha que ter essa voz. Porque você imagina a minha voz, né? Já é um, né? Já ela não é encorpada, daquele formato que era antigamente, como tem outros graves, não é grave, não é uma voz muito grave, não é grave, para chegar num tweet. Então, quanto a voz era grave, para ouvir lá, entendeu? Aí era bom. Por quê? Porque mesmo que a pessoa tinha um grave bom, você ouvia no rádio, tava aquele... entendeu? Então tinha isso, mas quando você conversava com a pessoa, era aquele gigante, entendeu? Então, hoje, a dinâmica do rádio foi se transformando, foi mudando, né? Foi mudando o formato. Então, o que prevalece hoje no rádio? É a comunicação, né? Aquela comunicação objetiva e clara. Objetiva e clara, entendeu? Então, é isso. O rádio e o carisma. Você transmitir carisma, transmitir alegria, porque você está ali para alegrar. Exatamente. Sabe, você está no rádio para alegrar, para trazer... a gente está ali, eu trabalho com isso um bom tempo já, uns 15 anos por aí. Então, juntando todos os tempos de uma emissora aqui, outra ali e tal, nesses tempos, uns 15 anos. Então, o que acontece?
é para ser algo objetivo, porque hoje também as pessoas que estão hoje no dia a dia e ouvindo rádio, tem que ser objetivo, mas não pode perder a emoção do rádio. Não pode perder aquela presença viva do rádio. Entendeu? Então, assim, não é também só você ir lá e só fazer isso. Não, não é assim. Tem que ter uma vez a pessoa falou assim para mim, para trabalhar em rádio, ela falou, olha, Hudson, você tem uma boa, como é que fala, uma boa desenvoltura, tá? Mas eu vou te dar um conselho. Eu falei, claro, estude mais sobre cultura. Estude mais sobre cultura. E leia alguns livros, acompanhe algumas coisas aqui, veja uma série, né? E a vida me deu uns privilégios, às vezes, que as pessoas falam que, né? Mas de trabalhar muito fora, em uma região para outra, isso me deu muita experiência. Acredito. Né? Muita experiência. Trabalhar hoje aqui numa região, depois aqui na outra região, não só no rádio. Trabalhava em outros trabalhos, outras coisas, né? Então, isso também, trabalhei como açougueiro, né? Eu tenho essa função de açougueiro. Eu trabalhei em montagem com meu primo, né? Ajudava muito ele também, transmitindo para um lado, indo para o outro. Então, isso faz o quê? Faz com que eu convivi com muitas pessoas diferentes, né? Então, esses campos, essas situações, foram que me trazendo um pouco mais de cultura. Sim. Entendeu? Para poder entender um pouco mais, para me chegar lá no rádio, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu já vi isso muito, e as pessoas, né, achar, nossa, mas às vezes o locutor que tá lá no rádio, nossa, mas ele faz tão simples, é tão simples. É tão natural, é tão simples. Não é assim, né, professor, que funciona. Não. Tem todo, né, o senhor falou, esse método do senhor, esse método aqui, método MATE de comunicação. Vamos lá, dentro desse método MATE de comunicação, são mais de 20 anos de história. Exatamente. São mais de 20 anos estudando sobre o assunto, falando sobre o assunto, debatendo, ouvindo pessoas, desenvolvendo pessoas. Né? Então, olha o tamanho da situação, né, professor? Olha o conteúdo. Né? E eu acredito que cada passo que a gente vai dando, trabalhando, se comunicando, vai acrescentando, porque a gente tem muita informação, né, professor? Temos muita informação. Temos. E você fala disso, então, assim, quando eu olho para isso, eu lembro, assim, de mim, por exemplo, lá, como criança, trabalhando na roça, plantando fumo, colhendo fumo, dias de chuva, as crianças brincando, e eu tinha que estar lá com meus pais trabalhando, né? Então, assim, praticamente a gente não via essa possibilidade. Meu pai, minha mãe um pouquinho estudo, mas meu pai praticamente é analfabeto, né? Então, antes você falou das cartas, eram as crianças que escreviam a carta, né? Escrevia a carta para mandar para o Rio Grande do Sul, para os parentes lá, né? Meus avós residiam no Rio Grande do Sul. E aí, uns 3 meses depois, vinha a carta, a resposta, né? Então, era assim, mais ou menos desse jeito. E o que acontece? O que eu tenho certeza, gente? Todo ser humano pode se desenvolver. E assim, não é porque eu estou dentro desse meio, mas a coisa que eu mais falo para os pais, inclusive, quer dar presente para o seu filho? Dá treinamentos. Qualquer área, tá? Nós aqui estamos falando de comunicação, e eu acredito que a comunicação é muito importante, mas qualquer área. Porque a pessoa, quando ela é treinada, quando ela conhece, quando ela sabe falar, consegue desenvolver um plano, um propósito, ela consegue ser líder, ela consegue vender melhor as ideias, ela consegue conquistar as pessoas. Se eu tenho dificuldade de comunicar, gente, eu não vou ter resultados positivos. Então, é uma tarefa nós de continuar olhando com amor para a comunicação. Nós podemos, sim, levar alegria através da comunicação. Eu vejo muitos palestrantes, humoristas, cara. Olha a capacidade que eles têm de fazer de um desafio grande, de uma desgraça, às vezes, fazer as pessoas rirem, olhar para frente, olhar para cima, seguir em frente. Que se a gente ficar preso só nos problemas, nós vamos pagar um preço muito caro com a saúde. O nosso corpo, ele pede a autoestima nossa, ele pede esse olhar para frente. Então, isso que é importante, utilizar a comunicação para vender o melhor, vender as melhores ideias, trazer o melhor para a sociedade. Perfeito. Perfeito, professor. Mais alguma coisa? Queremos agradecer a sua presença. Né? Obrigado também, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. E sucesso nesse showcast aí, cara. Bacana. Acredito que é isso aí, uma iniciativa bacana. E eu sei que muitas pessoas
poderosas vão passar por aqui trazendo informações que vão contribuir para a nossa sociedade. Com certeza. Show de bola, tá aí então, finalizando o primeiro, digamos assim, o primeiro programa, o primeiro showcast, convidados mais que especial. Tive a oportunidade de conhecer o professor já há alguns dias. Aliás, eu vou fazer um curso de oratória, né, professor? Exatamente. Vou fazer o curso de oratória para perder o medo de falar em público, né? Para perder esse medo de falar em público. Professor Leomar Meite. Esse método aqui de comunicação é um método também que vale muito a pena a gente desenvolver, porque a comunicação você vai usar em todas as áreas da sua vida. Então é isso, professor. Finalizamos? Muito obrigado. Show de bola, eu que agradeço. Tá bom, professor? Valeu. Vamos tirar uma foto aqui, Rafa?